Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu quero refletir com as senhoras e os senhores, né, se a gente for levar em conta que Moisés existiu, como os ensinamentos de Moisés, né, como a doutrina de Moisés, né, como Moisés apresenta o Deus dele, em nada é diferente dos deuses da Mesopotâmia, né, dos deuses da Babilônia, né, dos deuses do Irã, do Iraque, né, até mesmo o deus da Suméria, etc. Por quê? Porque todas as religiões, né, elas nascem da mesma necessidade, né? Elas nascem da ignorância, da necessidade de saber por que nascemos, né? Por que morremos, quando morremos, para onde vamos, quem criou o mundo, por que criou. Para mim, essas perguntas são perguntas vazias, são perguntas sem sentido, né? Por que eu vou querer saber disso, né? Quando eu morro, por exemplo, para onde eu vou, né? Quando eu morro, eu não vou para lugar nenhum, né? Se você quer saber o que é a verdade, o que acontece sobre você quando você morre, você precisa de apenas dois objetos para saber a verdade, né? Um é o objeto e o outro é o discurso sobre o objeto, né? Se o discurso corresponde ao objeto, então é uma verdade absoluta, né? Corresponde à realidade daquele objeto, o discurso corresponde à realidade daquele objeto, então é uma verdade absoluta, né? Então, quando nós morremos, as pessoas ficam pensando, né? Para onde vai a nossa consciência? Acha que a consciência é separada do corpo, é algo separado do corpo, e não é, né? Assim como o cérebro não é separado do corpo, e todo o nosso cérebro e o corpo é química pura. Então, a partir do momento que o nosso cérebro é devorado pelos outros animais da natureza, né, como os vermes, né, na Terra, né, é assim como o nosso cérebro é devorado e o nosso cérebro é a máquina, né, é um motor que produz a química, né, que dá a consciência, digamos assim. Quando esse cérebro acaba devorado, a consciência também acaba devorada. Por quê? Porque a máquina que produzia a química, que produzia, por consequência, a consciência, não existe mais, né? E por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque por que eu digo que os ensinos de Moisés, principalmente lá em Gênesis, quando ele explica a criação do mundo, por que viemos, por que morremos, tudo isso, na verdade, é influência das culturas, né, de outros povos, né, dos povos mesopotâmicos, né, como os iranianos, né, como os iranianos, Iraque da época, né, com a própria Suméria, né, a Babilônia. Por quê? Porque, olha só, o que eu aprendi, isso eu aprendi, né? Quando você estuda a religião a partir de método, né? A partir de informação, a partir de ciência, né? Você chega à conclusão de que realmente Moisés não recebeu nenhum sinal do céu, Deus falando com ele, etc. e tal, sobre lei, sobre nada, porque Deus não existe. Né? E segundo, por quê? Porque o que Moisés fala a respeito de Deus, sobre a criação e etc., não é diferente dos povos antigos. Né? Então, os ensinamentos de Moisés a respeito dessas perguntas que todos procuram a resposta, de onde viemos, para onde vamos, quem criou o mundo, quem criou o homem, é a mesma pergunta dos povos antigos, né, da Mesopotâmia. Portanto, a resposta de Moisés para isso é a mesma. Né? Por quê? Porque a resposta dele é a influência daquilo que ele aprendeu com essas culturas diferentes. Ou seja, o judaísmo também é uma cópia da cultura do povo sumeriano, né, no que diz respeito à religião, né, da Babilônia, etc. e tal. Por quê? Porque o texto vai dizer sim, dos sumerianos, etc. e tal. O texto vai dizer sim, né? Religião e mitologia e família, né? Os mesopotâmicos eram politeístas e seus deuses possuíam formas e sentimentos humanos. Ou seja, lá na Mesopotâmia, eles já acreditavam que os deuses tinham formas humanas e sentimentos humanos, né? Você vai ver que na questão de Moisés é a mesma coisa, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, o Deus de Moisés, ele é a mesma coisa do que olha, o celular começou a tocar agora, olha que saco, né? O Deus da Mesopotâmia é a mesma coisa do Deus de Moisés, certo? Ele é a imagem e semelhança do homem, ele possui formas humanas, sentimentos humanos, tanto que Deus fica irado como ser humano, né? Etc e tal, lá em Moisés. Ele vai dizer assim: entre os deuses estão Asmash, Deus do sol, Enlil, Deus do vento e das chuvas, Astá, Deus do amor e da fecundidade, Marduk, Deus supremo dos babilônios, e Assur, principal Deus assírio. Cada cidade possuía um Deus protetor, que por vez era transformado em Deus supremo, quando a cidade protegida se capital ou um império. Então, toda vez que as cidades antigas se tornavam um império, elas constituíam um dos seus deuses como Deus protetor,
né? Deus único e protetor, mas todos eram politeístas. A mesma coisa os judeus, todos acreditavam em vários deuses, todos os reis lá acreditavam em outros deuses, Salomão e outros, né? Davi, né? Mas todos eles instituíram, né, um Deus supremo que cuidava do povo, né? A mesma coisa o povo de Moisés, né? Constituiu um Deus supremo, né, que cuidava do povo, embora eles acreditassem em outros deuses. Aí o texto vai dizer, ó, quando os babilônicos constituíram os impérios, por exemplo, o deus Marduk passou a ser a principal divindade de toda a Mesopotâmia. Então, os mesopotâmicos criaram mitos para responder perguntas que os afligiam, tais como quem criou o mundo e como, e os seres humanos, por que foram criados, de onde viemos, para onde vamos, né? Então, ou seja, a mesma pergunta, né? Todos os povos criaram religiões, né, para achar resposta, né? E por isso criavam mitos para achar respostas para suas perguntas, né? A mesma coisa a religião dos judeus, né? Por quê? Porque todas essas religiões são ignorantes, né? Na época eles não tinham ferramenta, não tinham método, não tinham instruções para poder descobrir o mundo como nós vemos hoje. Tanto que eles acreditavam que o sol antes era um deus, hoje nós sabemos que o sol é uma estrela, né? Então, a religião, ela sempre foi ignorante, fruto da ignorância. Na religião ela não explica a realidade, né? O que explica a realidade, se você quer informação, você tem que ter informação, né, a partir do século XX, do século XXI no máximo, que é onde nós conseguimos descobrir alguma coisa de fato, né? O texto vai dizer, os historiadores atuais consideram os mitos um registro valioso sobre a vida e a visão de mundo de um povo. Assim, são uma fonte, né, histórica. Então ele vai dizer, um desses mitos criados pelos sumérios, criados por quem? Pelos sumérios, tá? Olha só como a religião judaica, os ensinamentos de Moisés têm uma influência da Suméria, certo? Buscava explicar a criação do mundo. Segundo ele, inicialmente, o que havia era o mar imenso que ele considerava uma divindade deusa. O judeu não considerava o mar uma divindade, mas ele acreditava que a terra tinha sido tirada da água, tinha sido tirado do mar, da água. Tanto que Deus vai dizer que ele constrói, lá em Gênesis, lá, né? Em Moisés, Deus vai dizer que constrói um firmamento no meio da água, justamente para quê? Para deixar a parte da terra seca, ou seja, tirar a água da terra para tornar aquilo terra seca para plantio, ou seja, ele tira a criação, né, principalmente de alimentos e animais, da água, né? Então o texto vai dizer... outro mito mesopotâmico abordava a criação do homem, ou seja, o mito mesopotâmico, uma mentira da Mesopotâmia, né? Antes do povo judeu, né? Segundo esse mito, o homem foi criado pelo Deus Enki e esse Deus decidiu fazê-lo porque não havia quem trabalhasse para os deuses e por isso estes não conseguiam se fartar de comida e bebida como gostariam. Então, em Gênesis é a mesma coisa. Por que Deus criou Adão? Deus criou Adão para arar a terra, para dominar sobre a terra, colocar nome sobre os animais, para ser camponês, para trabalhar para Deus no campo, produzindo frutas e animais para Deus, certo? Só que a diferença do mito mesopotâmico é que Deus, no jardim do Éden, não comia os animais e as plantas, falava que aquilo era para Adão, mas colocava Adão para trabalhar nessa função, para trabalhar para ele. Então, quando Moisés disse que Deus criou o homem para arar a terra, né, para ser um camponês, para cuidar das coisas de Deus, ele basicamente está repetindo o mito da Mesopotâmia, certo? Dos sumérios, daqueles povos ali do Oriente Médio, que acreditavam que o deus Enki, né, da Suméria, principalmente, tinha criado o ser humano para poder plantar para ele, para ele poder comer e beber. Porque o Deus deles comia e bebia, assim como o Deus de Moisés também comia e bebia, tanto que ele se agradava do quê? Do cheiro da gordura da carne do animal, né? Então o animal morria, mas também se alimentava do animal. Então ele vai dizer, foi exatamente por isso que o Deus Enki criou a humanidade, para substituir os deuses no trabalho. Esse mito desempenhou um duplo papel na sociedade da Mesopotâmica. Primeiro, estimulava as pessoas a trabalharem, segundo, apresentava como se deve cada um, como é o dever de cada um delas trabalhar para sustentar seus deuses. Então, veja, não é diferente dos ensinamentos de Moisés, né? Porque o texto vai dizer que isso servia, né? Eles contavam esse mito para estimular as pessoas a trabalharem, né? A mesma coisa você vê lá no rei Salomão, né? Deus dá trabalho aos pecadores para juntar e amontoar para aquele que agrada a Deus, no caso que ele estava se referindo a ele, o rei, né? Ou seja, esses mitos de pecado, de Deus, da função do homem, ela era criada justamente para quê? Para fazer o pecador, né, trabalhar e enriquecer o rei, né? Por isso o rei era a encarnação de Deus, né? Então, ou seja, no mito mesopotâmico, Deus só criou o homem para ele trabalhar. Assim como em Gênesis, Deus só criou o homem para trabalhar para ele, né? Para dominar sobre os animais dele.
né, para colocar nome neles. Tanto que a mulher que Deus deu para o homem, só deu a mulher para o homem, para a mulher ser auxiliadora dele. Por quê? Porque ele foi feito para trabalhar e a mulher dele para ajudar ele no trabalho de Deus, no caso do rei. Por isso o rei pegava os filhos e a mulher como escravo do homem, né? Pecador, digamos assim. Ele vai dizer, ou seja, os sacerdotes, os reis, tinham o privilégio de receber os impostos pagos aos templos e nos palácios. Para os mesopotâmicos, os deuses eram imprevisíveis. Ora ajudavam os seres humanos, ora os irritavam e o destruíam. A mesma coisa do jardim do Éden, do Deus de Moisés, né? Ora Deus se irritava com os seres humanos e matava todos eles, né? Ora Deus ajudava eles, como mandava maná, né? No meio do deserto lá do céu. Por isso era necessário agradá-los fazendo oferenda. A mesma coisa do Deus de Moisés. O povo tinha que oferecer sacrifício de animais para agradar a Deus, justamente por quê? Porque tinha pecado contra Deus, Deus tinha ficado furioso, então tinha que oferecer o animal para agradar a Deus, senão Deus matava o povo, certo? Aí, como observou a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Kátia Maria Paim Pozer, ou seja, na universidade, quem tem acesso ao estudo da religião, né, com método, com ensino, né, sabe, com informação, sabe que o Deus de Moisés, o Deus dos hebreus, como se dizia antigamente, era basicamente um remendo das culturas de influência dos povos antigos, né? Então, quem passou pelo ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, já aprendeu isso aqui, né? Então, nunca vai olhar para Moisés como um cara que Deus falou com ele tudo aquilo que ele descreveu, né? Vai olhar para Moisés como um cara que recebeu influência de outras religiões e passou a criar uma religião em cima dessa. Assim como Jesus também, como Jesus e João tentou criar em cima do pecado uma nova religião, trocando o sacrifício de animais para perdão dos pecados pelo batismo, o que é criar uma nova religião, assim como Moisés criou uma religião, caso ele tenha existido, né, em cima da religião dos povos que ele sofreu influência, que eram os povos mesopotâmicos, sumérios, babilônicos, Irã, Iraque, né, e todos eles. Aí o texto vai dizer, dentro do imaginário mesopotâmico, os deuses apreciavam os mesmos alimentos que os homens, produtos da agricultura e a pecuária, tanto que a mesma coisa do Jardim do Éden lá, né? Caim e Abel, eles, um cuidava da agricultura e outro cuidava dos animais, cada um tinha que oferecer a sua oferta a Deus. Por quê? Porque Deus se alimentava do que eles produziam, contribuindo com o que Deus Salomão falou, com o que Deus falou para Samuel. O rei vai ser dono de todas as suas casas, de todos os seus plantios, das suas riquezas, porque Deus é a encarnação do homem, digamos assim, né? Antes era o profeta Moisés que falava por intermédio de Deus, né? Mas é como se fosse o próprio Deus também, né? Essas provisões eram oferecidas cotidianamente nos templos de forma de sacrifícios ou de oferendas e produção de vegetais e bebidas. Por isso, o culto religioso é imposto e é composto de abundantes oferentes alimentares a divindades que gozam de uma vida ociosa e agradável, onde o banquete tem um lugar importante. Tanto que você vai ver isso até nas religiões afrodescendentes, né, africanas, né? Ou seja, eles deixam uma encruzilhada lá, né, para o deus deles lá, um frango, alguma coisa, ou um farofa, e aquilo ali eles acreditam que o deus vai comer, né? Aí esse deus que vai comer pode ser um morador de rua que passa lá, por exemplo, como se fosse Deus encarnado naquele homem e ele come aquele alimento, né? Então, quando o homem come o alimento que é oferecido para Deus, é como se fosse o próprio Deus se alimentando daquela oferta ali. Mas todas essas ofertas, elas são dadas justamente para você se arrepender do pecado. Então, se cria uma religião e fala que você é pecador, você passa a acreditar que é pecador, e o rei é como se fosse a encarnação de Deus, que julga você como pecador, para enriquecer nas suas custas, ele obriga você a dar todas as suas ofertas, o que você produz para ele.